Bom dia, bom dia. Bem-vindos. Oi, Bia, bom dia. Oi, bom Tudo dia, querida. bom? Feliz Dia dos Tudo? Psicólogos. Parabéns pelo Para nosso nós, para dia. nós, para nós. Parabéns para todo mundo aí que está nos Gente, acompanhando. parabéns, parabéns. É, Esse lindo dia. pois é bacana porque hoje eu abri cedo, né, as redes sociais e como tinha gente homenageando a todos nós, Sim, né? Acho que esse momento ruim aí da pandemia, de tensão, de ansiedade, reforça, né, a importância do trabalho de cuidado que a gente faz, né? com Coisa boa, certeza. é bom quando Não, as pessoas maravilhoso. reconhecem. Não só Muito pelo legal. reconhecimento, mas porque isso abre porta para as pessoas poderem aproveitar, né, o trabalho e o apoio que os psicólogos dão. Sem dúvida, sem dúvida. E mais a nossa área tem oportunidade de ajudar, né, as Uhum, pessoas e tal. Então, uhum, acho que é bem bacana mesmo, bem muito legal. legal. E que Bom, delícia abrir as comemorações contigo, é isso aí, querida! coisa boa. É legal, né? A gente está com Maravilhoso, quem a gente gosta, com quem a gente admira, com quem a gente trabalha bem junto. Então, vamos maravilha. lá. Bom, pessoal, eu tenho que apresentar a Bia, né? Não tem outro jeito. Esses são os trâmites legais. Eu tenho uma cola aqui. Eu tenho duas colas hoje. Uma dos créditos da Bia, porque é difícil, e a outra dos descontos todos que me disseram que eu tenho que divulgar, porque, enfim, é semana do psicólogo, é dia do Com psicólogo, certeza, e a Artmed é super dedicada aí à saúde mental, então a gente tem que homenagear o pessoal com desconto, né, para o pessoal com ler mais, certeza. estudar mais. Presentes maravilhosos. Então, vamos lá. Bom, a Beatriz Noffield é livre docente na USP, professora da Universidade de Ribeirão Preto, da USP. Tu vai me corrigindo. Pós-doutor em psicologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, doutor e mestre em psicologia pela PUC, coordenadora do Laboratório de Pesquisa e Intervenção Cognitivo-Comportamental da USP, chama LAPIC, presidente da Federação Latino-Americana de Psicoterapias Cognitivas e Comportamentais e é bolsista de produtividade do CNPq. Foi Isto. tudo? E faltou professora do Departamento de Psicologia da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. Mas é que é um nome tão comprido, né, Adri? Tá bom, tá bom. Bom, gente, todo mundo conhece a Bia, né? É uma pessoa muito, muito querida e respeitada na saúde mental brasileira, na abordagem, na divulgação da terapia cognitivo comportamental ou das terapias cognitivas comportamentais. E ela tem feito um trabalho incrível desde que começou a pandemia. Eu me orgulho de ter sido pioneira aí de puxar ela para esse mundo digital. Isso é outra coisa que eu e ela temos de muito parecido. Eu acho que é por isso que a gente se dá tão bem, de estar sempre muito preocupadas com a consistência do conhecimento, mas também com a divulgação deles e da forma que for viável, né? Então, assim, logo começou a pandemia, que fomos todos para home office, eu disse, Bia, vamos fazer uma live e falar sobre esse momento tão ansiogênico. Ela me disse, tá, mas como é que faz isso? Eu consultei aqui meus auxiliares, o pessoal me ensinou e eu e a Bia fizemos juntas a primeira live. Isso tem 4 meses, Exatamente. você foi mais? Isso foi abril. E, Isso bom, foi abril. e desde então, essa mulher passa fazendo live, divulgando conhecimento, e eu achei muito, muito legal, Bia, uma iniciativa que tu tivesses de fazer
um projeto que tu chamou de quintas, chá das quintas, não é isso? É, chá de quinta, é. Chá de quinta, em que todas as quintas-feiras tu abrisse um espaço para o pessoal da saúde mental conversar e pensar e refletir sobre o momento e como poderia ser ajudado e auxiliado nesse momento, seja com técnicas, com orientações de como atender online, de como lidar com os problemas inerentes à pandemia, seja para lidar com as próprias angústias e preocupações. Acho que eu acompanhei alguns e foram muito, muito consistentes e realmente úteis. Acho que para quem está trabalhando e para quem está passando, como todos nós estamos, por esse momento. Então, eu queria começar conversando um pouquinho contigo sobre isso, o que te levou até essa iniciativa e, enfim, como é que foi, como é que tu está vendo esse momento para todos nós, psicólogos. Maravilha. Bom, de verdade, né, eu devo a minha introdução às lives mesmo a ti, né, Adri? Porque se não fosse a tua proposta, talvez eu nem teria começado, né? Bem. Mas muito obrigada por ter me convidado aquela vez e sempre, né? Sempre. Me convidando. Sempre quando eu penso uma coisa nova, eu penso maravilhoso, em ti. Maravilhoso. Bom, o chá de quinta, na verdade, veio bem na direção do nosso tema aqui hoje, né? Do cuidado com quem cuida. Claro que eu já tinha tido acesso, eu vou citar um pouquinho, né, da literatura que fala sobre a nossa saúde mental, né, a saúde mental dos psicólogos, e eu já tinha tido acesso a esses dados, mas o que me impressionou muito, Adri, foi logo que nós entramos em distanciamento social, ali no dia 16 de março, por aí, eu comecei a receber inúmeras mensagens por vários canais, de várias pessoas, né? E muitas delas de profissionais de psicologia. E aí logo eu vi um movimento muito legal, muito bacana, de muitos colegas tentando dar apoio, suporte para a população nesse momento super desafiador e tal. E uma coisa que começou a me chamar a atenção foi, e quem é que está dando suporte para nós? Quem é que está dando suporte para os profissionais de psicologia? Claro que um dos suportes, que também é muito importante, que é conhecimento, também estava sendo super ofertado por um monte de gente, inclusive, né, muitas empresas, inclusive a Artmed, né, oferecendo muita informação de qualidade, e conhecimento e tal, que isso também é muito importante, né, no momento em que a gente está sem saber muito para onde correr. Conhecimento baseado em evidências vai acabar sendo um lastro importante, né? Mas eu fiquei pensando assim, tá, e aonde é que as pessoas, os profissionais de psicologia podem buscar apoio também, né? Porque considerando que a gente tá tentando dar apoio para as outras pessoas. E foi assim que nasceu a ideia do Chá de Quinta. Junto com ele nasceu um outro projeto, que foi o projeto de ofertar grupos de apoio e psicoeducação, e um desses grupos é exclusivo para psicólogos, então a gente está desde abril, na verdade, ofertando grupos exclusivamente para psicólogos também, para dar apoio e suporte nesse momento. Mas aí eu pensei assim, em uma coisa que pudesse atingir, chegar mais próximo de mais gente. E foi um sucesso, né? Foi uma coisa assim que eu até fiquei impressionada, né? Com a quantidade de pessoas que começaram a acompanhar. Eu tinha pensado inicialmente em só ofertar ele ao longo das quintas-feiras de maio, que, né, mês do trabalhador. E no fim ele acabou tendo aí 11 episódios, né? E hoje vai ter um episódio especial. Né, já que é quinta, né? Já que é quinta, temos que fazer um chá de quinta às 5 hoje, Legal. Né? Então foi assim que nasceu esse projeto. E o feedback, Adri, tem sido muito legal, porque a partir desse projeto surgiram outros, né? Por exemplo, tem outros vídeos. As pessoas estão usando, os profissionais estão usando muitos vídeos pequenos, porque daí a gente foi recortando como se fossem perguntas, né, questões específicas dessas lives,
e as pessoas estão conseguindo usar, inclusive, nos processos terapêuticos dos seus pacientes. Eu tenho recebido muitos feedbacks muito legais. Então, acabou crescendo o projeto, né? Que bacana, que bacana. Eu te digo isso desde a primeira vez que a gente conversou aqui. Eu sou do tipo que vê a diversidade como oportunidade e eu tenho a impressão que... Mais uma coisa que a gente tem em comum. Sem dúvida. E acho que para nós da saúde mental, realmente é um virar de chave, como eu acho que foi na educação e, enfim, nas ciências como um todo, porque se vislumbrava algumas formas novas de tratar, de se relacionar, de atender os pacientes, mas todo mundo tinha uma restrição, né? Como o IAD em educação, segunda opção, pobre, né? E aqui também, né? O teleatendimento é quando não dá. E daqui a pouco a gente percebe que é uma grande oportunidade, que a gente pode atender muito mais gente e pode ser até que melhor em algumas situações. Sim. Dessa forma, né? Tu acha que a gente sai realmente melhor dessa pandemia? Eu acho que como seres humanos muito diversos, eu acho que alguns de nós sairemos bem melhores dessa pandemia e outros talvez não, Adri. Acho que não, apesar de eu ser uma otimista e sempre pensar que é uma oportunidade de aprendizagem, eu vejo também que muitas pessoas estão sendo impactadas de forma bastante adversa, né? Em vários aspectos, não só de saúde mental, mas até algumas, eu vejo que algumas características nossas que nós já tínhamos parecem que ficaram mais afloradas, algumas características não tão legais, né? Que não são, apesar de serem humanas e fazerem parte da gente, ficaram um pouco mais afloradas. Então, por um lado, acho que sim, acho que tem um movimento de solidariedade, um movimento de apoio, um movimento de ofertar coisas bacanas para as pessoas, mas eu penso sempre que talvez essas demandas, esses valores já existiam nas pessoas que estão vendo essas necessidades e expondo essas características, né? Já para outras pessoas parece que está, de alguma forma, aflorando as suas dificuldades, as suas talvez limitações. Né? Então, acho que é muito variado. Né? No geral, eu gosto de pensar que a gente sai mais forte, que a gente sai mais preparado. Né? Principalmente se a gente pensar nessa questão que tu comentou do preconceito que existia mesmo com atendimento online ou mesmo com educação online e o quanto a gente está se reinventando e descobrindo que talvez algumas coisas, inclusive algumas coisas, eu não estou dizendo que a gente vai prescindir das relações presenciais, mas que talvez a gente possa começar a pensar nas nossas relações, né, de uma forma mista mesmo, de uma forma híbrida, que são relações que podem ser, ao mesmo tempo, facilitadoras de aprendizagem, de desenvolvimento pessoal, tanto numa perspectiva presencial quanto numa perspectiva virtual, né? Então, acho que nesse sentido, sim, acho que nesse sentido a gente definitivamente sai com evidências que nós não vamos poder fechar os olhos para elas depois dessa pandemia. Mas, Adri, muito importante, essas evidências já existiam tantão de dados da eficácia da educação bem feita, intermediada por tecnologias, e já existiam tantão de dados mostrando exatamente. Mas existia uma resistência, né? Acho que nós somos forçados a ultrapassar essa resistência. Exatamente. Que é sempre bom, né? Que é sempre bom. Bom, deixa eu falar aqui dos descontos que eu citei no início, senão eu apanho, né, na empresa. Não, é porque realmente é a forma como nós da ArtMed podemos homenagear, facilitando o acesso aos livros que a gente faz. Então, o que a gente aprontou aqui? A gente está dando 45% de desconto para os livros da Bia. Nossa, gente! E para outros kits, a gente montou uns kits no site com os livros da Bia,
tá? A gente tem um kit Que de lindo. terapia do esquema, um kit de TCC em crianças e adolescentes, que são os livros da Bia, que é ela que escreve, né, a respeito disso, e um kit de avaliação psicológica. Os 3 kits têm 45% de desconto no nosso site. Nossa, gente. É legal. Até eu tô me sentindo presenteada. Vai lá. Tá? Tem que usar um cupom, que eu vou depois escrever aqui, chamado Kit Psico 45. Kit Psico 45, tá? Bem concreto, tá? Para os kits. Tem uma outra promoção no site, que é também para homenagear os psicólogos, que na medida em que as pessoas escolhem 3 livros da área de saúde mental, elas levam 5, tá? Essa é outra promoção, né? Pague 3 e leve 5. Eu tenho que ver, eu tenho que ler aqui, porque eu não sei falar essas coisas. E o cupom é Artmed Psico. Tá? Então Adoro. É só entrar, tem que aprender. Tem que entrar lá no site, né, na loja do Grupo A e colocar os cupons. A gente vai escrever aqui nos comentários os cupons direitinho para vocês saberem. Bom, mas nossa, super presentes, hein, Adri? É, legal. Outra coisa um presente que a gente está aprontando juntos é o congresso, né, Bia? Que tá por aí, né? Semana que vem. Semana que vem, Super semana congresso, que vem. né? Um congresso super também congresso. se reinventando, Congresso online. Sim. Sim. Um super congresso, 5 dias, de 1 a 5 de setembro. Eu nem vou começar a falar a programação, Adri, porque eu vou esquecer. São mais de 90 convidados nacionais e internacionais. É uma loucura, né? Maluca. E o mais legal, assim, é que o congresso já é um sucesso e graças a esse sucesso e a parceria com a Artmed, a gente está disponibilizando o primeiro dia gratuitamente para quem correr lá, fizer todo o processo da sua inscrição no dia gratuito, tem a oportunidade de assistir o primeiro dia inteirinho sem pagar nada. Obviamente, os outros dias a gente, infelizmente, não pode disponibilizar gratuitamente porque temos custos, mas a gente tem certeza que as pessoas entendem que a gente precisa também, né, custear. Viabilizar, grandes exatamente. nomes de terapia cognitivo e comportamental, vale a pena, gente. Mas exatamente. Voltando aqui no nosso assunto, sim. Nos dá dicas, Bia, eu acho que tu faz isso muito bem, com simplicidade, clareza, orientações claras de autocuidado. Né, para a gente que está nesse momento e para os profissionais que estão atendendo, né, com tanta ênfase, tanta gente que está precisando. Tá, eu vou dar dica sim, mas antes disso eu queria comentar com vocês alguns dados. Vamos lá. Por que eu tô tão preocupada com esse tema e por que eu adorei quando tu me convidou para a gente falar disso. Porque apesar de que a gente já tinha dados falando sobre saúde mental, nós também estamos fazendo uma pesquisa de colaboração internacional. Para vocês terem uma ideia, todos os países latino-americanos estão participando, mais Portugal e Espanha, de um grande questionário sobre saúde mental e adaptação às tecnologias online, agora nesse tempo de pandemia. E eu estou como uma das responsáveis aqui no Brasil por esse estudo. E, obviamente, a gente fez perguntas de saúde mental desses psicólogos e psicoterapeutas também. E o que é que a gente tem? A gente ainda não conseguiu fazer a análise do escopo, né? A análise toda, é um escopo gigante de dados que a gente tem. Para vocês terem uma ideia, só no Brasil a pesquisa ainda está rolando, mas só no Brasil já 539 pessoas responderam. Nos outros países nós já temos mais de 3 mil questionários preenchidos. Então, para vocês terem uma ideia, tá? Aqui, da nossa realidade, certo? Dados de ansiedade de moderada a grave, tá? Psicoterapeutas que responderam, desses 539 psicoterapeutas que responderam, mais da metade pontuaram entre os scores de moderado a grave de ansiedade e de moderado a grave de estresse, tá?
sendo que em depressão nós obtivemos dados com metade da amostra entre leve e moderado, ou seja, as pessoas, os nossos colegas, né, psicólogos, psicoterapeutas, estão também passando por dificuldades, estão também passando por necessidade de ajuda. E eu queria citar um outro estudo que eu fiz um search rapidinho para compartilhar com vocês. Xavier e Daltro publicaram em 2015 um levantamento que eles fizeram com mais de 160 psicólogos do estado da Bahia. E vejam, 66% da amostra deles sentia necessidade de fazer terapia quando estava na graduação. 95% deles dizia que tinha algum tipo de sofrimento psicológico, dificuldade na sua atuação profissional nesse momento. E também esses mesmos 95%, na verdade 94%, ou seja, 1% a menos, diziam que isso impactava no seu trabalho como psicoterapeuta. E aí a última pergunta deles. Sim, e você então faz terapia? Apenas 33%. Meu Deus. Eu precisava compartilhar esses dados. Além, claro que eu não vou me delongar, mas, por exemplo, existem estudos sobre saúde mental dos psicólogos em geral, do Conselho Federal de Psicologia, já feitos mais de uma vez. Duarte e Moraes, em 2016, publicaram um estudo bem interessante, um levantamento sobre os psicólogos da atenção primária. Medeiros, Tilê, Nunes e Melo publicaram em 2012 um levantamento fantástico sobre saúde pública, sobre a qualidade de vida e a saúde dos psicólogos. Exatamente. A própria queridíssima Maria Lúcia publicaram um estudo bonito, lindo, sobre levantamento da saúde mental dos psicólogos da saúde pública. E eu não posso deixar de citar o nosso maior especialista em psicoterapia na literatura internacional hoje, que é o Norcross. Fez estudos no início dos anos 2000 mostrando o quanto nós descuidamos do nosso autocuidado. Então, falado isso, né, porque nós somos mulheres baseadas em evidências aqui. É isso aí. Falado isso e mais os dados, né, desse contato mais próximo com profissionais que a gente acaba tendo, daí é que veio essa preocupação e daí é que veio essa ideia de que a gente precisa, de fato, investir mais na saúde mental e no cuidado dos terapeutas, dos psicólogos organizacionais, dos psicólogos da saúde pública e assim por diante. E aí, eu queria compartilhar, então, algumas dicas, já que tu me pediu, né? Acho que a primeira coisa que eu achei muito legal, né? Porque eu fiz o primeiro chá de quinta foi sobre autocuidado, né? E aí a primeira coisa que eu achei muito interessante foi quando eu encontrei na literatura uma divisão de 3 tipos de autocuidado. Quem faz essa divisão é a Judy Gale, tá? Ela vai dizer que nós, na verdade, temos uma tendência a nos focarmos no autocuidado só de uma dessas instâncias, mas que é cuidando das 3 instâncias que a gente realmente vai estar cuidando da gente mesmo. E que 3 instâncias são essas? O autocuidado físico, o autocuidado mental e o autocuidado transcendental. E aí eu já achei isso muito legal, porque ela entra aí com essa visão mais holística, né? Essa visão mais integral de ser humano, com dados, isso é muito legal, porque ela tem vários dados mostrando isso. E aí, então, ela faz essa divisão, né, de que nós devemos sim, é mais comum, e é muito legal porque ela tem um estudo mostrando que é mais comum as pessoas investirem no seu autocuidado físico e menos comum no autocuidado mental e menos comum ainda em geral no autocuidado transcendental. Então, só por aí eu já acho, Adri, que é uma dica fantástica, porque a gente tem uma clareza, né, do que será que eu estou investindo mais. Então, uma pergunta aí para quem está nos acompanhando. O que você está investindo mais? Você não está investindo em nenhuma das 3? Você está investindo em uma delas? Você está investindo em 2?
né? Porque também tem isso, né? A gente não pode esquecer que também é autocuidado a gente não ser excessivamente crítico com a gente, né? Então, por exemplo, não querer agora, né? Não, vi essa live de autocuidado, li esse texto de autocuidado, então agora eu vou implantar tudo ao mesmo tempo agora. E isso não seria uma boa estratégia de autocuidado, porque, na verdade, o autocuidado é um processo, né? Então, acho que essa é uma outra dica. Assuma autocuidado como um processo na sua vida, com pequenas coisas. E aí vai aumentando isso dentro da tua vida. Essa seria, então, a primeira dica seria as 3 áreas, né? Certo. Preste atenção nas 3 áreas, avalie quanto você está investindo em cada uma das 3 áreas. A segunda dica seria: comece devagar, mas comece. Ou seja, não queira, assim, investir em todos os autocuidados ao mesmo tempo, porque a literatura mostra que a tendência é que daí eu não continue, daí eu não consiga fazer. Sim. Porque, de fato, é uma coisa grande, né, Adri? Se a gente pensar, eu vou dar algumas dicas mais específicas de cada área. Se a gente pensar, é um negócio grande. E eu me lembro que a primeira vez que eu tive contato com essa literatura, né, até eu mesma, assim, me senti um pouco oprimida, porque descobri tantas coisas que, por mais que eu já acho que eu invisto em autocuidado, descobri tantas coisas que eu ainda não faço, né? Que eu ainda não estou prestando atenção. Então, eu já queria convidar as pessoas que estão nos acompanhando, com muito amor, com muito carinho, vai com calma. Coloca autocuidado como um critério, mas vai no teu tempo, vai com calma, escolhe coisas, né? Passinhos de bebê para entrar no elevador, né? Escolhe coisas para esse autocuidado. Além disso, dica 3, tem que ser prioridade. Autocuidado tem que ser prioridade, porque se não for prioridade, ele vai acabar ficando de lado. Sim. Por quê? Aí a gente poderia até recorrer aos estudos que falam sobre os aspectos psicológicos dos psicoterapeutas, né? E uma das coisas que a gente tem aí literatura bem interessante falando é que uma das nossas características é, se a gente fosse visitar Jung, é o esquema de autossacrifício. Então, isso significa dizer da saúde como um todo, né? Quem exatamente. Gosta disso, né? A coisa do cuidador. Os cuidadores, em geral, acabam tendo, né, uma identificação assim, mais próxima, né, das características, das características do autossacrifício. E aí, eu sempre falo isso, já é clichê, mas vou falar de novo, né? Vamos pegar a ideia do povo da aviação. Coloque a máscara primeiro em você e depois na outra pessoa, né? Se eu não tô bem, se eu não tô cuidando de mim, como é que eu vou ter o que oferecer? Então, por exemplo, tem estudos também, agora me falha o nome dos autores, mas tem estudos também mostrando burnout em terapeutas, em psicólogos. Então, quer dizer, em cuidadores em geral, em profissionais da área de saúde. Quer dizer, nós temos isso, a nossa profissão é linda, a gente adora, mas ela é um fator de risco para desenvolvimento de burnout para nós. Então, sim, a gente está o tempo todo em contato com o sofrimento, né? Exatamente. E muitas vezes ama tanto o que faz que esquece, né, da gente. Eu acho que essa é a questão. Não tem nenhum problema da gente amar muito o que a gente faz. Desde que a gente não esqueça. Exatamente. Desde que a gente não esqueça da gente. Então, esse é um convite, né? Esse presente de hoje é um convite a gente, escutar o nosso corpo, escutar os nossos aspectos psicológicos e escutar a nossa relação com o transcendental, né? Que cada um vai chamar de acordo com seus valores e sua fé. Isso eu achei muito legal que tu trouxesse, né? Porque normalmente o pessoal mais científico, vamos chamar assim, tende a deixar de lado o que é transcendental, religioso, espiritualizado, enfim, seja como se chama isso.
Mas cada vez mais as pesquisas, a neurociência mostra que para a saúde, para imunidade, perdão, tranquei, é necessário ter uma certa transcendentalidade, ter mindfulness, Sim. ter Sim. consciência plena, enfim. Sim, sim. Isso é uma novidade. Isso é muito legal, né? Eu acho que é bem bacana. E veja, um dos primeiros, né, na nossa área, o primeiro a querer se encontrar com Dalai Lama, por exemplo, foi Aaron Beck, né? Então, por aí a gente já vê que isso já vinha, né? Já vem caminhando dentro essa interação com a ideia de que nós não somos só matéria, né? E de que definitivamente a gente tem vários lados, né? Então, esse é um outro. Esse seria. Eu já me perdi no número das dicas, tá, Adri? Eu vou me perder no número das dicas, mas eu vou dando as dicas, e aí depois as pessoas. Depois as pessoas contam quantas foram as dicas. Bom, então, quem sabe a gente. Eu não sei se a gente dá uma olhadinha, se temos alguma pergunta, alguma questão, ou eu vou para as dicas de físico. Gente, perguntas, por favor, usem o quadradinho aqui que tem o ponto de interrogação e eu divido a tela aqui com a Bia para que ela possa responder. Eu acho que a ideia é justamente aproveitá-la no bom sentido para responder, para falar das coisas que lhes interessar. Não, a gente não tem perguntas, mas também não tinha provocado o pessoal a fazer. Maravilha. Então, por favor, tragam suas dúvidas. Então, o pessoal está nos ajudando aqui, dizendo que tu ficasse na dica 3. Ah, que lindo! Obrigada, gente. É isso aí, trabalho de equipe, maravilhoso. Maravilhoso. Então, agora eu queria dar algumas dicas específicas dentro do autocuidado físico, dentro do autocuidado mental e dentro do autocuidado transcendental. Então, vamos começar pelo autocuidado físico, né? Aí vocês vão dizer, lá vem ela falar tudo que a gente já sabe. Tá bom, então tá, eu vou falar o que a gente já sabe, mas se a gente não tá fazendo, vamos falar de novo, que é pra gente relembrar. E se a gente tá fazendo, né, é muito importante que a gente relembre, né? Então, eles não têm uma ordem, tá? Eu coloquei eles aqui meio por ordem alfabética, tá? Então, eu vou começar com alimentação, né? Então, é um ponto de autocuidado super importante que a gente cuide da nossa alimentação, né? Que nós coloquemos para dentro do nosso corpo coisas que façam bem para o nosso corpo e que nos tragam, né, mais saúde, né? Mas aí cuidado, tá, gente? Porque dentro da literatura de autocuidado a ideia não é uma preocupação excessiva, né? Um terrorismo alimentar. E sim, eu fazer escolhas que estão de acordo com o que eu sei que vai me fazer bem. Então, por exemplo, se eu sei que determinada coisa não me faz bem, evitar aquilo, né? Ou se eu sei que determinada coisa me faz bem, priorizar aquilo, né? Mas não significa dizer, isso não tem nada a ver diretamente com uma preocupação estética, uma preocupação com vilões alimentares, então isso não se pode comer, aquilo não se deve comer, né? E sim que eu preste atenção na minha alimentação, que eu preste atenção no que eu tô oferecendo para o meu corpo. Assim como o exercício físico. Então, a prática de exercício físico é uma outra coisa que é fundamental, que a gente não pode deixar de lado. E aí todo mundo diz, mas eu odeio. Quem sabe você tenta encontrar algum exercício físico que te dê algum prazer. Ou então, talvez, a gente precise começar a exercitar as estratégias de não procrastinação, né? Temos uma live lá sobre isso. Lembra que uma das estratégias de não procrastinação é não ficar esperando a motivação para fazer. Sim. Então, porque se eu ficar esperando... Mesmo. Exatamente. Não tá com vontade, faz mesmo assim. Por quê? Porque tu concluiu que aquilo é importante para ti, que aquilo vai ajudar o teu corpo, né? Então, é um outro ponto.
E vicia, qualidade. né? Vicia, É, porque a sensação boa que se tem depois de um exercício físico, ela faz falta, né? exatamente. Quimicamente faz falta. Exatamente. Os cuidados com o corpo, né? Então, por exemplo, que tipos de cuidados? Por exemplo, se alongar, por exemplo, levantar. Agora nós todos em home office, né? Sentados, Sentados né? horas, né? Horas. Gente, que tipos de coisas aparecem, por exemplo, em falas de pacientes e falas de colegas? Eu fiquei tanto tempo sentada que eu esqueci de ir ao banheiro. Uhum, É esse exemplo que eu estou querendo dar. Então, uhum, coisa simples, presta atenção no teu corpo. Tu tem te feito um carinho? Tu tem te passado um creme, sei lá, te feito um carinho, te tocado, né? No sentido de se cuidar mesmo, né? O cuidado com o próprio corpo uhum, é um outro ponto bem importante. Então, não só, não que seja pouco, não só a questão do que eu coloco para dentro, não só o exercício, mas uhum. também o cuidado com esse corpo, que é o único que a gente tem, gente. A gente não tem, tipo, peraí que eu vou ali na loja trocar meu corpo e já volto, né? Então, pensando nisso, esse cuidado, a gente cuida das nossas coisas, não cuida? Então, até que Uhum. ponto a gente está cuidando do nosso corpo? E a questão do sono, gente. A questão do sono é um negócio de doido, né? A gente Uhum. precisa investir em qualidade, em higiene do sono. A gente diz isso para os nossos É. pacientes, mas quantas vezes a gente não acaba Uhum. deixando o sono, né, para depois, porque tem mil outras coisas para fazer. Então, esse é um outro ponto. Eu vi que tinha uma pergunta, mas a gente volta para ela. Não, é o pessoal comentando sobre a necessidade de se cuidar e aqui tem outra no mesmo sentido, né? Eu também fiquei bem chocada com aquela pesquisa que tu trouxesse, a porcentagem de profissionais que não fazem terapia ou não fizeram, Uhum. enfim. Isso realmente é um absurdo, né? É, Se tu vê, na é. pesquisa que tu trouxesse, tem um alto índice Sim, de pessoas que isto, percebem a isto. necessidade de o próprio sofrimento, mas em contrapartida não buscam tratamento, né? Sim. Será Essa que pesquisa em é? específico não perguntou, né, por Por quê? quê. Mas eu tenho algumas hipóteses Diga. da perspectiva né, de leituras e também de contatos, né, Uhum. Sim, sim. com colegas. Acho que uma coisa, lembra que esse estudo foi feito em tempos não de pandemia, então ainda em Uhum. tempos que intervenções online não eram tão bem vistas, né? Uhum. Eu tenho uma hipótese de que isso vai mudar com as intervenções online. Por Uhum. quê? Uma coisa que eu ouço muito, muito, gente, em tudo que é lugar onde eu vou, porque eu trabalho com terapia de grupos, né? Então as pessoas Uhum. sempre falam: a minha cidade é pequena, Uhum. todo mundo vai ficar sabendo. Eu Uhum. imagino que isso também se aplique à busca de tratamento dos terapeutas, dos psicólogos. Por quê? Porque, em geral, nós estamos dentro de uma comunidade onde as pessoas, de uma forma geral, se conhecem. Então, a gente frequenta os mesmos Sem lugares, pensar, os mesmos né? grupos. Então, até que ponto eu me sinto à vontade, né, Adri, Sim. de ir fazer terapia na minha cidade? Agora, com o Né? avanço das Boa, boa. intervenções online, Hum. e já pegando o gancho para a segunda área de dicas, que é do cuidado mental, porque psicoterapia é uma das dicas, né? Uhum. Agora, com a oportunidade de fazer intervenções online, essa é uma desculpa que a gente não tem mais, É né? Com verdade. quem eu vou me tratar? Eu conheço todo mundo. Pois Uhum. é, agora o mundo O ficou muito universo maior. aumentou. Perfeito, boa. O mundo ficou muito Uhum. maior, então existe uma alta probabilidade de tu conseguir um excelente terapeuta que não é do teu círculo de convivência e com quem tu possa te sentir à vontade para colocar tuas coisas e tal. E principalmente porque nós ainda temos essa expectativa e atribuição de significado distorcida de que psicólogo não tem problema. Uhum.
Então, eu assumir, né, que eu vou à terapia é um trabalho interno de assumir que essa é uma premissa distorcida, de que nós não temos problemas. A gente diz da boca para fora, né? A gente diz racionalmente que não, é óbvio que temos problemas. Mas quando nós não investimos nesse autocuidado, nós estamos deixando escapar algumas das nossas premissas, né? E aí, dentro disso, né, o que tem aí de autocuidado voltado para as questões mentais? A psicoterapia é uma delas, óbvio, e super importante, ainda mais para nós, né? A própria supervisão, no nosso caso, né? é fundamental. Então, a gente fica pensando que supervisão... Não, isso não seria, né, mental, isso seria cognitivo, seria a parte técnica. Gente, supervisão muitas vezes maneja nossos conteúdos que vêm à tona dentro das sessões. Né? Dentro das sessões, dentro das entrevistas, dentro das intervenções nas empresas, nas escolas, na comunidade. Então, e supervisão não é uma coisa... A gente tem uma outra ideia errônea de que supervisão é só para quem é clínico. Como se a intervenção de outras áreas da psicologia não demandasse também esse mesmo tipo de cuidado. Então, psicoterapia, supervisão, é para todos nós uma forma de autocuidado. Além, claro, do que a gente tem uma dica que eu amo, que a dica em si se chama cerque-se de pessoas maravilhosas. E na verdade, quando tu lê, né? Quando tu lê a dica, na verdade invista na cognição mais construtiva. Por que cerque-se de pessoas maravilhosas? Pessoas que agregam, pessoas que falam sobre coisas interessantes, pessoas, atos, programas de TV, livros. Que puxam teu melhor, coisas... né? Exatamente. Então a ideia dessa dica, ela se chama cerque-se de pessoas maravilhosas, mas na verdade é atenção ao que a gente põe para dentro. Assim como na alimentação nós colocamos comida para dentro do nosso corpo, na conversa, na leitura, nos programas de TV, no que a gente assiste, com quem a gente conversa, nas lives, na internet, né? Na vida. Nós estamos colocando coisas para dentro da nossa cognição. Isso tudo está nos alimentando cognitivamente, mentalmente. Então, como é que eu quero ter uma cognição que talvez esteja mais próxima do que são os meus valores, se eu sistematicamente me alimento de coisas que, na verdade, me distanciam dos meus valores? Sistematicamente eu convivo, eu assisto, eu fomento, eu incentivo coisas que no fundo não são construtivas para mim. Eu não estou dizendo, eu não me sinto absolutamente titulada para dizer o que é bom para ti. O que eu estou querendo dizer é, veja o que são os teus valores, o que é importante para ti e veja se as coisas com as quais cognitivamente tu tá te alimentando são condizentes com isso. Se são, ótimo, você está investindo no seu autocuidado e você vai se aproximar cada vez mais de ser a pessoa que você quer ser. E maravilhoso, fantástico, mas será que não há um descompasso às vezes? Porque muitas vezes nós nos queixamos de sair de conversas que não nos agregaram nada, de conviver com pessoas que não nos agregam nada. Então, e talvez aqui também tem escolha... a procrastinação, né, Bia? Desculpe te interromper, mas é que nem o exercício físico. Assim, as pessoas ficam horas e horas na frente, né, de um conteúdo bullshit. E, enfim, porque é difícil, às vezes, começar um livro mais consistente, uma série que tem mais conteúdo. Vai lá e faz, né? Ativação comportamental. Eu preciso consumir conteúdo e me relacionar com pessoas que possam agregar, né? Ter isso como prioridade, né? Exatamente. E aí, assim, a gente acaba muitas vezes ficando num ciclo vicioso, Adri, de reclamar dessas coisas que não nos agregam, mas não soltar elas. Pois é. Ficar nelas, ficar grudadinho. Então, por exemplo, eu odeio esse programa de TV, mas eu não paro de assistir ele. Eu odeio ou eu não gosto
de determinada coisa, de determinado tipo de tema, mas eu fomento ele, eu fico perguntando, e como foi? E como não foi? Aí tu vai dizer assim, nossa, mas isso não seria falta de educação? Existem tantas formas assertivas e educadas de trazer um assunto para perto daquilo que vai ser construtivo e que vai conversar contigo, né? Então, investe sim nas questões emocionais, investe nas questões cognitivas, por exemplo, conhecimento, se conhecimento para ti é um valor, investir em conhecimento é uma coisa bacana de se fazer, né? Tem que ter um tempo reservado para isso, né? Exatamente. E a última dica das dicas mentais. Faça uma lista de coisas prazerosas que tu não quer deixar esta vida sem fazer. E priorize elas. Priorize, te aproxima delas. Né? Então, se tu sempre sonhou em, sei lá, desenhar, desenhe. Vá atrás disso. Se você sempre quis aprender um instrumento musical, se você sempre quis, eu não sei, estou aqui chutando, eu estou falando, claro, sempre a gente está falando da gente, né? De coisas que são importantes, né? Então, tu sempre quis ter orquídeas, né? Eu adoro orquídeas. Faça, se aproxime dessas coisas, desses pequenos prazeres. Faça, inclusive, uma agenda, para vocês terem uma ideia. Deixa eu só pegar o nome certo da autora, a Hardy. Adoro, ela tem um livro muito interessante sobre autocuidado, gente. E ela sugere que a gente coloque na agenda as nossas pílulas de autocuidado. Que podem ser coisas pequenas. Pode ser sentar 5 minutos e ficar olhando os passarinhos. Pode ser tomar um café. Pode ser tomar uma água. Pode ser se fazer uma automassagem. Pode ser N coisas. Né? Mas que a gente invista nessas coisas e que elas entrem na nossa agenda como prioridade, tá? E aí, muito importante, lembra, tu não precisa fazer tudo isso ao mesmo tempo agora, nesse minuto. Lembra que investir em autocompaixão é uma forma de autocuidado. Estão nos perguntando o nome da autora de autocuidado, soletra pra gente. Soletro, H-A-R-D-Y. Vou escrever aqui. Tá. Hardy. Tá. Exato. E o último, prometo. Vai. O cuidado transcendental. E aí, o que é que a literatura vai dizer? Que a gente ache aquilo que nos faz conectar com algo maior do que nós. Então, o que pode ser uma filosofia de vida, pode ser religião, pode ser uma fé, pode ser um valor, pode ser os aspectos de meditação. As práticas contemplativas estão muito associadas a isso. Claro que as práticas contemplativas estão migrando para dentro do autocuidado mental agora, né? Porque a gente está usando elas muito. Aqui seria, então, a meditação com um valor transcendental associado, tá? Então, com o quê? Eu quero me conectar com alguma coisa maior. Por exemplo, se conectar com a nossa humanidade comum, pode ser. Se conectar com um ser superior, se é isso que tu acredita. Se conectar com a natureza, se é isso que tu acredita. Mas buscar, investir naquilo que te dá aquela sensação de fazer parte de alguma coisa maior. Então, a Isabela está perguntando como é que a gente pode falar disso com os pacientes. Isabela, desse jeitinho que eu estou te falando, dizendo para ele assim, ó, até que ponto existem coisas que são para ti uma conexão com algo maior. E aí tu vai conhecer esse paciente, por exemplo, se tu já sabe que ele tem uma religião, vai ser muito mais fácil porque tu já sabe qual é uma das conexões. Mas, gente, o autocuidado transcendental, ele não se restringe a nenhuma religião em específico. E
Está relacionado com isso, com essa ideia de transcender, de eu conseguir pensar em algo maior. Então, por exemplo, é transcendental, por exemplo, essa conexão que nós estamos sentindo hoje devido ao nosso dia. E fazer alguma coisa com isso, na descrição transcendental, né, da literatura, fazer alguma coisa que invista nisso que transcende o meu eu. Isso são cuidados transcendentais. E que a gente se aproxime mais e mais e mais desses cuidados. Que a gente não desconsidere eles, que a gente não deixe, que a gente não perca eles de vista. Tá? Então, por exemplo, o Ítalo está perguntando se teria alguma coisa a ver com o suprassentido da logoterapia. Sim, se tu quiser fazer uma outra leitura teórica, provavelmente, eu não revisei agora o conceito, mas o que eu já li de logoterapia teria relação, sim, com esse sentido maior. Então, tem a ver com o sentido para a vida, tem a ver com uma conexão com os teus valores. Então, no fim das contas, agora é uma opinião pessoal, não é da literatura. Eu acho que o autocuidado transcendental é um fio condutor que vai costurar tudo isso. Porque as coisas vão tomar um outro sentido. Por que cuidar do meu físico? Por que cuidar do meu aspecto mental? Porque eu tenho uma conexão com alguma coisa que excede eu. Esse grande eu, né? Aí a Adri pode falar mais do grande eu. Da psicanálise, Adri. Então, que exceda, né, esse meu euzinho aqui, que é super importante, mas que tem uma conexão, né? Que é eu muito gosto solitário, muito do conceito. né? A gente tem que estar conectado. Exatamente. Eu gosto muito do conceito da terapia da compaixão, né? Da nossa humanidade comum. Eu acho que é uma coisa muito, muito legal para a gente pensar. Tem uma pergunta aqui, né? Poderia repetir a referência da literatura de autocuidado? Sim, era a Hardy. Ela tem um livro, inclusive ele está traduzido em português, tá? Muito interessante. Que pode ser uma boa literatura para a gente, né, para cada um de nós, e também para os nossos pacientes. Bom, eu terminei a minha listinha. Bom, gente. Então, deixa eu repetir, então, já que ela está falando aí de literatura. Gente, entrem no site do Grupo A, tá? Que os livros da Artimed estão com 45% de desconto. Tem alguém perguntando aqui qual é o site. É loja.grupoa.com.br. Os livros de psicologia estão com desconto, mas em especial os livros da Bia, com 45%. A gente fez alguns kits, né, de terapia cognitiva e de avaliação psicológica, tá, que estão com 45% de desconto, entre lá. E tem uma outra promoção dessa semana, que é, enfim, né, de homenagem ao pessoal da psicologia, que é pague 3, leve 5, promoção. Assim. Fantástica! Então, fantástico, tem que usar o cupom ArtMedPsico. A gente escreveu aqui nos comentários os 2 cupons de desconto, tá? E o nosso com TCC. Isso. Tá? Também entrem no site que dá para se inscrever por lá. O primeiro dia é super de graça, né? É uma promoção aí que a gente está fazendo juntas também. Nessa parceria, né, sim, tá? linda. O dia inteiro do evento. A Bia é uma maluca quando ela falou: eu vou fazer esse ano igual o congresso, com 3 dias e 90 convidados. Eu disse: tu é psicótica. Mas ela é uma psicótica que faz, e aí a gente ajuda ela a fazer, porque é muito bacana, né? É um evento super importante aí para a capacitação do pessoal, e a gente está ajudando ela na estrutura para ele ficar de pé. Sim. Vai ser 100% online, primeiro dia free para quem se inscrever, os outros dias tem lá uma taxa,
Mas assim, tem que entrar, tem que fazer. E acho que uma Com das. tradução simultânea dos convidados em inglês, né, Adri? Sim, Bem sim, sim. importante. É, acho que uma coisa de autocuidado, a gente às vezes não vê assim, mas acho que uma questão muito importante de autocuidado para quem trabalha com gente é continuar o tempo todo se aperfeiçoando. Porque vai Com ficando cada certeza, vez mais difícil atender as pessoas, trabalhar e realmente com ajudar. A certeza. nossa expectativa de ajudar é cada vez maior. Então, acho que o maior autocuidado é continuar sendo competente para isso, com estudo, com supervisão, com tratamento, enfim. Então, a gente está fazendo a nossa parte aí, facilitando um pouquinho Sem esse dúvida. autocuidado pela capacitação, né? Sim. Bom, E para vamos. mim é um super prazer iniciar aqui, né, as As nossas comemorações. comemorações do Dia do Psicólogo, nessa parceria que já dura muitos anos, né, Adri? A nossa Muito. Não parceria vamos falar e disso. sempre. Não, não, mas isso é bacana, isso é bacana, isso é bacana, isso É legal, tô mostra a brincando. Sem continuidade, dúvida, né? sem dúvida, E o consistência. que eu acho muito legal é isso. A gente tem, né, o Lapic, a Artimed, a Adri, a gente tem alguns valores comuns que realmente fazem muita diferença, para nós, pelo menos, e um deles é a oportunidade, né? Oportunizar acesso à informação de Uhum. qualidade para as pessoas, né? Então, Sem é dúvida, sem maravilhoso estar dúvida. aqui com vocês. Eu estou vendo aqui comentários de gente tão linda, mandando beijo, mandando carinhos. Gente, não sei o que dizer. Como dizem as minhas alunas, não sei o que dizer, só sentir. Na verdade, isso é uma frase de uma cantora, eu acho. Porque realmente vocês são muito, muito carinhosos. Muito obrigada. Recebam todo o nosso carinho por Isso. esse Vamos fazer dia. brinde, né? E nós vamos fazer Brinde. brinde. Eu vou fazer um brinde com suco de pitanga, vindo Ai, o meu é com água direto. mesmo. É Não, o meu é bonito um suco isso. de pitanga, vindo direto da minha árvore. E a minha Ai, árvore que vem da onde, delícia. Adri? Do A minha sul, árvore pitangueira diretamente de Bagé, na verdade de da Colônia Bagé. Nova. Eu tô vendo um gaúcho aí atrás de ti. A gente nunca esquece as raízes, né? Tem. Então tá, Não. gente. Um Tintim brinde aos ao Dia do psicólogos, Psicólogo. a quem ajuda os demais, se ajudando, né? Com Parabéns para certeza. todo mundo. A gente tem mais Parabéns. encontros hoje, Isso, Adri. Eu isso. tenho Conta aí. chá às 5. Às 5 tem chá. Tema surpresa. Vocês vão gostar. E tem Legal. tudo a ver com investir em nós. Tem tudo a ver. Maravilha. Estarei lá. E às 7 eu tenho a honra de ser convidada para as comemorações do Dia do Psicólogo na casa onde eu me formei, ou seja, no curso de Psicologia na Urcamp de Bagé. E ali e vão falar Legal. exatamente. Legal. E o tema vai ser falar um pouquinho da minha história, como é que eu me tornei psicóloga e tal, e Bacana. falar sobre saúde mental hoje, claro, né? Que Que não tem bacana. como não falar sobre isso. Então eu Sim. espero vocês, gente. Então Muito tá. obrigada, Bom dia Adri. para todo mundo. Obrigada para Muito ti. A obrigada. gente vai Feliz deixar Dia dos gravada psicólogos e assim. das psicólogas. Tchau, gente. Bom dia para todos nós. Tchau, tchau. Tchau.